Oi, tudo bem, pessoal? Só na boa, né? Estamos aqui junto aqui mais uma vez numa aula. E a nossa aula hoje, como todos os dias, é uma aula especial, porque o parapente, ele não tem vida. Não tem vida. O parapente, ele é um material sem vida, sem comportamento, não tem vida. O parapente não tem vida. Qual é a vida que o parapente tem quando a pessoa fala assim, pô, o parapente está com vida? Não é o parapente que está com vida, é as condições da atmosfera que faz com que ele tenha vida. Outra coisa que faz ele ter vida é as ações do piloto. Então lá na Suíça a gente fala que são três pontos no qual a gente pode deduzir o comportamento do parapente. Então meu nome é Keno e a gente está aqui nessa jornada da família blindada e a gente vai falar desses três comportamentos. Bom dia, pessoal do Rural, Fabiano, tranquilo? Oni, Isaías, Cine e mais outros aqui. Então vamos lá. Vocês têm que prestar atenção numa coisa muito importante. O parapente, ele não fecha sozinho, ele não infla sozinho, ele não balança sozinho. Ele só é a ferramenta que a gente usa para voar e ele é a ferramenta de transmissão do que está acontecendo na atmosfera para a gente. O que está acontecendo na meteorologia que faz com que ele tenha um comportamento. Mas não é ele que faz todo o processo. Então, o parapente ele é dividido em três pontos. O parapente, ou a situação, é o parapente propriamente dito, o piloto, né, que são todos nós, e a natureza. Desses três aqui que eu acabei de falar, só tem vida, sabe quem? A natureza, que ela está sempre em movimentação, e o piloto. O parapente ele não tem essa característica de ter vida. E aí a gente tem que entender que agora a gente tem que estudar duas coisas. O ser humano, a gente, os nossos comportamentos, e tem que entender de estudar a natureza, que vai fazer ele movimentar, que na realidade ele nos transmite o que está acontecendo do lado de fora. Então, coloca aqui, se você entendeu, quantos itens, né, quais são dos três que tem vida. Fala para mim, o que tem vida, que tem reações, que está em movimento. Como professor, né? Então a gente tem 2 pontos. O parapente não tem vida, ele é uma matéria, é costurado, o tecido não vive, mas são 2. Quem são os 2? Escreve aí, por favor. Dá um aqui, ó. Beleza, pessoal? Vamos lá? Quem é os 2 que têm vidas? Senão a gente só fica um professor chato falando, sem vocês fazer interagir comigo. Me explica aí. Fala. Beleza? Vamos lá, pessoal. Quem é que tem vida no voo? São 3 elementos. O parapente, o ser humano, o piloto e a natureza. Qual dos 2, já estou avisando, qual deles tem vida? Ó, as moléculas sempre estão em movimento. O ser humano sempre está em movimento. Quais são os 2 que têm vida nesse trio? Que é eu, você, que voa de parapente, que está entrando na natureza. Que durante o voo ele faz criar vida o parapente, mas ele não tem vida. Quem tem vida é a natureza. Vamos lá, pessoal? Me ajuda aí.
tô vendo aqui que ninguém quer falar. São tudo aluno quietinho. Dá um tchau aqui enquanto tô acenando, hein? Vamos lá, já que ninguém fala, né? Fala, Void. Ah, o Fly aí. Então, pessoal, a gente fez tipo uma enquete aqui. Quem tem vida dos 3 elementos? O parapente, o piloto ou a natureza? Bom dia. Amor, parapente. Maneiro, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos trocar ideia. A pergunta é: existe 3 elementos no voo. O parapente, né? Que é o nosso esporte. O piloto e a natureza. Esses 3 elementos. Qual desses 3 elementos tem vida? Tem a vida. Só para me entender que vocês estão entendendo, para poder a gente estudar essa parte aqui. Beleza? Desculpa interromper, tem como chegar a câmera mais para cá? Pode dizer quando ele vir. Vamos regular aí. Tá bom. Piloto, é isso aí. Piloto tem vida. Vamos lá, pessoal. O Igor, vamos lá, um grande Igor. Fala para mim, Igor. Quem tem vida dos 3? Bem, o piloto é a natureza, que ela está sempre em movimentação. Na realidade, se vocês entenderem da vida, a nossa vida ela está o tempo todo em movimentação. A natureza ela está o tempo todo em movimentação. Não precisa ter a consciência. Precisa estar em movimento. O piloto tem consciência, mas ele tem vida. E a natureza, ela tem vida. Como ela tem vida? O parapente, elas são uma parte mecânica. Quando a gente sente a vela fechar, quando ela balança, quando ela dá o fronte, ela nos transmite a vida que está acontecendo ali fora. Se eu voo, faço um full stall, a vela não faz full stall. Quem faz o full stall sem querer é o piloto. Quem negativa uma vela é o piloto. Porque a homologadora, ela tem a parte de homologação que tem a parte que o piloto provoca e a natureza provoca. Por exemplo, um parapente quando está voando, ele dá uma simétrica. Essa simétrica, ela só acontece se o piloto fizer ou a natureza. Se a vela der um fronte, só é a natureza e o piloto. A vela, ela só é um mecanismo, né, como o meu amigo botou, de comportamento. Então ela, na realidade, não tem vida para nos mostrar, mas ela vai nos mostrar os nossos comportamentos e o comportamento da natureza. Então, quando você visualiza isso, de que quando a vela balança, não é a vela, que é afora, você tem a possibilidade de você, poxa, tá sacudido. Então, as moléculas estão em movimentos muito grandes. Quando você vai para um rotor, ali tem uma movimentação de moléculas. Então, a gente tem que entender que o parapente ele é só um meio para nosso transporte. E ele acaba sendo a nossa visão do comportamento do lado de fora. Entendeu? Aí, deram para entender? Então, vamos lá. Quando um piloto vai voar, ele tem que analisar essa natureza. Ele tem que analisar essa natureza para ele não levar colapso. E ele tem que analisar a si mesmo. São duas, não tem que analisar o parapente. Porque todo mundo aqui entende que vocês comparam o parapente dentro da categoria de cada um. Então ninguém aqui vai comprar parapente de performance e é um aluno. Ninguém aqui vai comprar um parapente intermediário e é um aluno. Ninguém aqui... E a gente entende que se comprar o parapente errado foi uma decisão do ser humano.
Então, quando vocês vão voar e tem colapso, não é culpa do parapente, é culpa do piloto dele decidir a hora que não pode. E durante o voo, ele ter esses colapsos porque a natureza já está avisando. Então, dos três ali, quem tem consciência, como o nosso amigo falou, é simplesmente o ser humano. Então vocês têm que ter a consciência de que está ruim a condição. E aí quando cai, é culpa do parapente? Não, é uma decisão. Então hoje em dia, a maioria dos acidentes não é culpa de parapente nem da natureza. É culpa do piloto porque ele não sabe estudar ou ler a natureza, ou ele não sabe se controlar. Só isso. Ele não está sabendo controlar. Por exemplo, essa época está uma época meio turbulenta. Uma época que o vento está mudando tudo agora. Ele às vezes fica tranquilo, daqui a pouco ele muda. As frentes frias estão chegando de surpresa, mas tem os cirros avisando. Mas o cara quer ir voar. Então ele pega um material sem vida e vai ir lá para cima. E quem tem que aprender tudo isso são vocês, os pilotos. E aí, se você não tem conhecimento, vai realmente se machucar. Vai se machucar, vai quebrar um cóccix, vai quebrar um braço, vai tustar, vai arborizar. Então, todos os três, duas têm vida, o parapente não tem culpa. E dos dois, o único que tem uma consciência de fazer uma avaliação é o piloto. Então, mais o desejo ardente daquele piloto de querer voar em condições ruins, mas ele quer voar em condições ruins? Não. Ele convence que dá para voar e acaba decolando. E aí acaba se machucando. Quando você se machuca, você vai para o hospital, você fica lá de molho, e depois que parece que vocês ficam de molho, alguém que se machucou já, a condição fica excelente. Então é uma questão só de esperar e analisar. Não sabe analisar? Não sei analisar. Existem grupos, né? Todo mundo deve estar no grupo. E no grupo você pergunta a alguém do teu grupo, alguém tá bom, tá ruim. E aí você precisa, já que você não pode analisar, você precisa acreditar nesse seu parceiro. Mas o ideal era você estudar a natureza. A gente tem falado de CB, de cúmulos nimbus, de várias nuvens, de cirros. Hoje aqui tem muitos cirros. Isso está informando, cara, claramente que vai vir uma frente fria. Ela pode estar próxima, ela pode estar longe, mas aí você vai voar. E aí na hora de voar, essa frente fria entra e aí você tem os colapsos, tem que jogar reserva. Então a aula de hoje é o comportamento do piloto, do aluno, que ele tem que ter essa sabedoria de estudar para não entrar em roubada, que a vida é longa. Alguns acham que a vida é curta. A vida é curta, dependendo de cada um. Mas a vida é longa, dá para fazer, dá para brincar quando era pequeno, dá para estudar, dá para fazer faculdade, dá para aprender parapente, dá para voar de parapente na Europa, dá para voar disso, dá para ter uma família melhor, dá para levar a esposa para o jantar, dá para fazer um campzinho com os seus filhos, dá para você sentar, quando chega do trabalho, sentar junto, fazer uma brincadeira, dá tempo de tudo. Agora, se você não estuda cada item, e ainda vai voar e vai se machucar, você vai ficar sem tempo e sem essas coisas. E aí você vai passar que não é uma boa pessoa e não tem um controle da situação da sua vida. E você precisa ter o controle da sua vida. E esse controle está aqui nas emoções. Beleza? Então, controle suas emoções. Paralela a isso, você estudem onde você está mais difícil. Porque onde você está difícil,
onde está difícil sua vida, ela está te avisando, ó, tô difícil no financeiro, tô difícil para voar, tô difícil na minha esposa. Então é um feedback. E o feedback ele é muito bom, porque aí se você tá de 0 a 10, não tá com uma nota boa, é só estudar que você vai ser excelente. É estudar, pessoal, tem que estudar. E aí é o dia hoje dos professores aí, eu até disse, alguém lá no grupo deu os parabéns. Eu digo para vocês, todo mundo aqui é professor, todo mundo aqui é um pai que está ensinando o seu filho. Tem alguém que é esposo, está ensinando a sua esposa. Tem a mulher que está ensinando o seu marido nas dificuldades, nos problemas. Tem a empresa que está ensinando seus funcionários. Eu sou funcionário, às vezes eu tenho uma atitude que acabo ensinando para o meu patrão. Então eu dou parabéns a todos vocês que resolveram se dedicar um tempo para ensinar alguém. Talvez até não tenha essa consciência, mas está ensinando. Beleza? Então a nossa jornada hoje é só isso aí, para vocês entenderem que quem está se machucando é a gente e quem está caindo é a gente, e que vocês precisam entender que não é o parapente, precisam entender a natureza, e as reações do parapente é o que nos mostra o que está acontecendo do lado de fora. Beleza? Então essa é a nossa jornada de hoje. Parabéns a todos e obrigado aí todos. Não interagiram comigo, fico muito triste. Vamos ver se amanhã, sábado, né? A gente tem uma coisa mais legal que de repente vai gerar pergunta. Meu nome é Aquino, eu estou nessa jornada contigo para ter uma família blindada. A outra coisa rapidinho. Tem um cara na internet chamado Paulo Marçal. Ele está fazendo uma coisa muito legal, né? Ele todas as 9 horas no Instagram ou no YouTube. E ele está falando muitas coisas interessantes. Se você puder assistir ele, eu e minha esposa ficamos até meia-noite escutando ele falando, porque a gente aprende muito. E quando tua parceira está do teu lado, aprendendo, a coisa fica extraordinária. Abraço a todos. Beijo. Tchau.